E aí, pessoal, tudo bem? Pessoal, a gente está aqui para mais uma gravação do vídeo do nosso livro Resgate em Família, com o tema Por que uma união de amor termina em ódio? Tá? Então eu tô aqui com o Ferreira, então ele vai trazer um pouquinho, a gente vai estudar um pouquinho sobre o que esse capítulo traz, né? Trazendo só por cima, um básico, assim, só para, como eu disse, a gente sempre diz nos vídeos, né? Só para dar uma aguçar um pouco a curiosidade aí de todo mundo, para poder estar adquirindo e a gente entendendo e estudando mais sobre esses temas em relação à nossa família. Meus irmãos, minhas irmãs, desejo a paz de Jesus nos vossos corações. Esse capítulo, ele vem muitas das vezes tocar sobre vários momentos difíceis em que nós vivemos, sobre a relação do casal. Casamento que começa com amor e termina em ódio nesse momento de relação, é por falta de aceitação, por falta de perdão e por falta de amor. Na aceitação, devemos compreender que na vida em comum, por si só ela já é difícil, por si só já é um estado de resgate em que nós vamos fazendo com nós e com o nosso parceiro. Resgatar o que em nós? Resgatarmos a paciência, a compreensão, resgatarmos em nós tudo aquilo que nos leva a ser uma pessoa mais passiva, para tornarmos a nossa convivência mais maleável. E como resgatar o companheiro? Nesses momentos difíceis que a vida nos oferece, dando-nos a oportunidade de sermos melhor e conduzirmos sobre nós a oportunidade de agora estar podendo ampará-lo e compreendê-lo nas dificuldades que ora também ele passa. Trazemos da nossa vida passada todas as cicatrizes em que nós ocasionamos em outras oportunidades. E nesse momento em que nós nos encontramos no convívio familiar, nós estamos cicatrizando a cada uma dessas feridas que ainda se encontra aberta, por rancor, por ódio, por indiferença, pelo desejo de vingança, e transformando isso agora em um momento oportuno para que nós então possamos cessar um pouco desse sentimento, onde nós envolvemos com os nossos companheiros e tentamos fazer de tudo para que essas feridas sejam cicatrizadas. Onde nós criamos ódio, agora nós temos a oportunidade de plantar o amor. Onde nós criamos a discórdia, temos a oportunidade de poder plantar, nesse momento, a confiança, para que ele possa, diante desses momentos difíceis, olhar para nós e vermos em nós o amigo, o companheiro, que está apto a lhe estender as mãos, sem fazer juízo, sem criar-vos qualquer tipo de acusação ou de fazer o pré-julgamento sobre os momentos que ora ele esteja passando. Agora é nossa oportunidade de fazer diferente do que nós fizemos ontem. Nesses convívios, muitas das vezes dentro do nosso vívio, do nosso lar, nós temos as nossas indiferenças. E sobre as nossas indiferenças, às vezes agimos de uma forma muito cruel, criando dores morais, dores físicas e psicológicas. E que nós agora temos que ter um comportamento diferencial. Onde, olhando para o companheiro, nós compreendemos que ele é alguém de muita importância que se encontra ao nosso meio. De uma importância inesgotável para nós. Porque é ele, com toda a sua conduta moral e espiritual, é que nós temos para poder nos transformar numa pessoa melhor, porque é ele que nos faz realmente provar o valor do sentimento do amor ao próximo. Quando, agindo com injustiça, você procura agir com o sentimento de compreensão, da fraternidade, e é onde nós estendemos a mão a esse companheiro nesses momentos dolorosos do qual a vida nos põe. Muitas das vezes nós caminhamos numa relação onde nós acabamos indo para um leito acamado, algemado, pelo aquilo que nós trazemos na nossa jornada, trazido da vida espiritual para a vida física. E às vezes o companheiro que tenha essa responsabilidade de auxiliá-lo, o enfermo, ele muitas das vezes não compreende por qual a razão. A razão é que ele está sobre a nossa responsabilidade. E como responsabilidade nossa, nós temos que estender as mãos e fazer o que há de melhor. Porque, acima de tudo,
ele é um ser humano. Ele é alguém que está colocado sobre a nossa tutela, a fim de que nós possamos estender a ele todo o cuidado necessário. E são nesses momentos difíceis onde nós agimos com a compreensão, agimos com o sentimento de bondade para com o nosso semelhante, é que nós vamos fazendo essa quitação. O nosso passado, nós não tem como passar nele uma borracha e deixá-lo. Ele está presente no nosso futuro e o nosso presente vai estar no nosso futuro. Mas o que é importante nós podermos saber disso, que do passado nós estamos trazendo agora a oportunidade de nos regenerar sobre todo aquele mal que nós causamos. E sobre o presente nós estamos tendo a oportunidade de sermos melhor, para quando chegar o futuro, nós termos mais alegria, nós podermos ter uma convivência mais fraterna, mais harmoniosa, nessa construção em que nós vamos colocando pedra sobre pedra e transformando ela em uma casa onde nós possamos sobreviver. Essas pedras nada mais é do que os atropeços que nós demos na vida passada. E agora nós colocando umas sobre as outras, quer dizer, quitando vagarosamente na medida do possível, com relação a esses momentos dolorosos em que nós enfrentamos na convivência. Entendendo nisso aí, a gente entende que a vida é continuação de outra, né, Ferreira? A nossa vida não tem como a gente pular etapas. Então, quer dizer, o que você deixou para trás ontem, na próxima vida você vai ter que dar continuidade àquele processo. Vamos colocar de uma forma bem compreensiva aos nossos irmãos que a reencarnação ela é um retornar do nosso trabalho. No final da tarde, após a nossa jornada, nós chegamos em nosso lar, tomamos o banho e após vestimos uma nova veste que cobre a nossa nudez. Dessa mesma forma é a reencarnação. Nós deixamos o corpo físico, passamos por um momento de aprendizado na vida espiritual e retornamos à vida física para que novamente nós possamos iniciar da onde nós paramos, como uma jornada de trabalho. Você deixa no final da tarde, passa a noite e no outro dia você volta para estar ali, continuando a sua jornada de trabalho. A nossa vida não é diferente. A nossa vida não dá salto. E nós não deixamos para trás tudo aquilo que nós plantamos na vida passada. Agora nós estamos quitando, fazendo uma quitação de dívida, onde nós estamos frente à oportunidade aos nossos adversários, para que nós possamos fazer diferente com eles, possamos mostrar o verdadeiro ato de compreensão, onde nós perdoamos muitas das vezes as agressões ainda incompreensível pelos nossos companheiros e aprendemos a amá-lo. É sem querer imaginarmos que nós somos sobre eles proprietário ou eles são os nossos escravos, onde nós somos pessoas ligadas pelas mesmas igualdades. E dentro desse comportamento, nós vamos procurando compreender, aceitar, porque todo aquele que acusa, todo aquele que cria uma discórdia na convivência, por si só ele já está enfermo. Enfermo em que agora necessita de uma cura. E essa cura depende também do nosso comportamento, aonde nós o compreendemos e aonde nós o façamos para que ele possa ver em nós uma nova pessoa, no desejo de mudança, para que ele possa contar com nós nos seus momentos difíceis, nessa jornada desse resgate. Se tratando de um resgate, seja ele em qual departamento da vida que ele tiver, ele é por si só muito difícil, doloroso, e às vezes nós derramamos lágrimas, e às vezes nós sofremos no nosso particular, sem ter a quem nós desabafarmos, a quem nós falarmos. Mas que em nossa particularidade, quando assim nós nos encontrarmos, devemos auxiliar o nosso pensamento a Deus e pedir a Ele a força por aquilo que nós não compreendemos ante o julgamento. Pedir a Deus que nos nutre de coragem para enfrentar o mal que ora causamos, sem que tornamos uma pessoa violenta, sem que tornamos uma pessoa explosiva,
para que nos dê a serenidade, silenciarmos mediante o processo onde nós não entendemos ou compreendemos aquele momento que estamos vivendo, mas que mais cedo ou mais tarde nós vamos compreender a razão de tudo aquilo que nós passamos, aquilo que nós consideramos como sofrimento, como angústia, na convivência do lar. A gente falando dessa convivência, desse resgate, então dá para entender que não é fácil, né? A gente, assim, fazendo uma palavra mais fácil, assim, um relacionamento em si do ser humano não é fácil. Então, quando você relaciona com outra pessoa, não é fácil. Existe muitos tipos já de diferença, sabe? De forma de pensamento, forma de agir. Além do mais um pouquinho, você entendendo mais a fundo um pouquinho, que aí a gente vai entender o que é a questão resgate, né? Que é o que? As dívidas do passado que retornam hoje para você estar quitando. Então, quer dizer, é um cobrador e uma pessoa que está devendo, é um devedor, né? Então, precisa ter aquela compreensão. A gente que estuda um pouco do espiritismo, então eu acho que pesa mais um pouquinho, ainda mais, por a gente saber essa questão. Então, quando a gente entra no relacionamento, sabe, eu tenho que prestar atenção em cada detalhe. Porque o relacionamento, sim, a questão do resgate, eu acho que é muito questão também do sentimento. Então, quer dizer, se eu fiz um mal para outra pessoa em outra vida, um relacionamento que eu tive em outra vida, que terminou de uma forma trágica, então o que eu fiz automaticamente com ela? Eu feri a fundo o sentimento dela. Então ele retorna hoje para me estar reparando esse sentimento de ódio em um relacionamento de amor, certo? Relacionamento de compreensão, de aceitação. Só que aí eu chego aqui nessa encarnação de agora e não paro para prestar atenção nos detalhes. Porque são as pequenas coisas que faz uma tragédia virar a coisa grande, entendeu? Então são os momentos, o dia a dia que eu preciso prestar atenção. Tem um videozinho na internet que eu acho que eu vi ontem de ontem, que mostra de animação, então tinha dois bonequinhos assim, né? Então eles caminhavam lado a lado, tipo assim, o marido e a esposa, e caía uma sacola no chão da esposa, no chão. E na mesma hora caía também as coisas, a mochila que a minha moça estava carregando, na mesma hora. Então o marido, em vez de ajudar a esposa, ele foi lá e ajudou a outra pessoa. Nisso, na cabeça da esposa, já criou um conflito. Entendeu? Então são os pequenos detalhes que eu preciso prestar atenção quando eu estou num relacionamento. Sabe? Porque, digamos assim, a família em si. Então eu preciso prestar atenção na minha família primeiramente, para mim conseguir ajudar as outras pessoas. Porque às vezes eu quero ajudar as outras pessoas, as outras relações, os outros relacionamentos e esqueço do meu relacionamento. Eu quero ajudar a família dos outros e esqueço de ajudar a minha família. Tá entendendo essa questão? Porque são as pequenas coisas que fazem uma coisa gigantesca acontecer. Então é o trato, é a forma de conversar, é a forma de... Porque isso é aceitação. Então quer dizer, é agindo com paciência. Quando a pessoa ela quer brigar comigo, eu falo, opa, peraí, calma aí. Eu não entro em conflito, eu vejo por que aquilo está acontecendo. Sabe, eu presto atenção no sentimento da pessoa. Quando eu começo a descobrir quando ela está triste, quando está alegre, por que aquilo está acontecendo. Então isso é o resgate, né? Eu escutei muito, Feiro, muitas pessoas falarem assim que resgate, tem que resgatar, tem que sair resgatando tudo, tem que ir pagando seus débitos. Eu acredito que é sem saber o verdadeiro significado do que se é resgate. Aí vem um livro desse aqui e dá um tapa na cara de todo mundo, falando que o quê? Todo resgate ele é doloroso. Eu não quero viver sofrendo. Você quer viver sofrendo? Acho que não. Jesus não quer que os seus filhos vivem sofrendo. Né? Então, para mim não sofrer, eu tenho que entender o que está se passando. É tipo a questão da dor. A dor ela tem tempo para você viver ela, mas quem põe esse limite é você. Né? Então, quando eu paro para falar assim, não quero mais sofrer, aí eu vou entender o porquê que eu estou sofrendo e eu paro de... Ou eu não paro de sofrer, ou eu amenizo esse sofrimento. Porque quando eu tenho aceitação, eu amenizo as minhas dores. E na questão conjugal, a mesma forma, acredito. Então, quando você entende o seu relacionamento, você para de sofrer um pouco. Você fala, não, realmente é porque eu preciso viver isso aqui. Realmente isso aqui está acontecendo porque eu fui um causador ontem e hoje eu preciso passar por isso aqui. Então, você começa a ter aceitação. Você tendo essa aceitação, você cumpre o seu resgate. Por que as pessoas não cumprem os resgates? Por que elas fogem? Por que elas querem outro relacionamento? Por que elas sempre, em vez de focar no relacionamento que ela tá, ela vai pra fora e olha o relacionamento das outras pessoas, aí ela vai caçar um amante, ela vai caçar uma pessoa que satisfaça ela, sabe? Por quê? Porque ela não quer pagar as suas dívidas. Ela quer depois...
achando que aquilo lá que a gente leu agorinha. O seu passado, ele vai estar no seu presente e vai estar no seu futuro. Então não é melhor você caçar compreensão de aceitar o que está hoje para não ter que voltar amanhã e pagar dobrado? Sabe, é uma questão só eu acho que de pensar, um pouquinho de senso, né? Porque a gente já sabe que eu vou voltar amanhã e continuar a mesma coisa que eu parei hoje. Sabe, que eu parei hoje, eu vou continuar amanhã. Então é melhor eu dar continuação nela aqui agora e amanhã eu vejo o que me espera para outros assuntos. Tá entendendo? Tanto que é difícil e complexo, eu acho, essa questão de relacionamento que a gente tá falando, essa questão de resgate, essa questão de por que termina em ódio. Por que disso? Muita falta de aceitação. Não, eu acredito que é nas pequenas coisas. Porque a relação já fala assim, matou fulano, já aconteceu alguma coisa trágica. É porque uma ferida pequenina, às vezes, que era fácil de cura e que não foi resolvida. Né? A gente entende, eu acho assim, que a maioria dos casos aí, pelo menos aparece na televisão, nas mídias sociais, é questão de ciúme, entendeu? É questão de apego. Então é falta de entender o que é o relacionamento. Porque no livro fala o seguinte aqui, ó, nesse trechinho aqui. A união divina não é uma autorização de posse. Então o seu parceiro, o seu companheiro não é posse sua. Né? Imaginam muitos, né? Como muitos imaginam. Mas uma concessão divina de união temporária para a comunhão de paz entre os irmãos. Entendeu? Então, se eu entender só esse trechinho a fundo, eu entendo que o meu companheiro ela é só uma parte que eu preciso passar. Né? E ele torna muitas e outras vidas, por quê? Porque eu acho que eu sou dono da criatura, e aí eu vou criando esses vínculos, desses sentimentos ruins que eu vou deixando, aí eu vou criando laços. Laços que são difíceis de reparar depois, depende de muitos anos para você reparar, às vezes, uma palavra maldita, uma palavra mal expressada, e que você vai ter que chorar muito para poder resgatar essa coisinha que você deixou para trás. Nesses momentos, nós falamos sobre aceitação. Aceitação é você silenciar mediante o problema que você esteja vivendo. A compreensão é a luz do esclarecimento que lhe permite a você entender os fatos, por que eles ocorrem, por que eu estou passando por isso. E nesse momento, quando você tem esse esclarecimento, você vive mais. Mas se comparando que nós estamos num planeta de prova e de expiação, onde as pessoas não estão no mesmo grau e nível de entendimento, e quando nós vimos falar sobre essa questão, por que um relacionamento de amor termina em ódio, nós estamos falando exatamente com esse intuito de poder mostrar que numa convivência entre duas pessoas, ambos estão em graus diferentes de evolução. Uns têm a facilidade para poder aceitar, compreender e viver de uma forma mais passiva, enquanto o outro é mais explosivo, impaciente e cria um desequilíbrio mediante essa convivência. Então, quando nós estamos sobre esses atos de convivência, e qual nos chama a atenção em uma união divina, ela não nos torna proprietário, dado por que o homem às vezes imagina dessa forma? Porque ele caminha ainda por vaidade e por orgulho, achando que o outro é sua propriedade. Então, se nesse momento de um relacionamento, nesse relacionamento está tornando um relacionamento pesado, exaustivo e que, acima de tudo, desgastante, se um dos cônjuges dizer que ele está indo, que ele vai deixar aquela convivência, o outro, o cobrador, nesse caso, é o apegado, é o ciumento, ele acha que ele tem que ser dele. Se ele não for dele, ele é de mais ninguém. É o grande erro da convivência e da união, é nós imaginarmos dessa maneira. Porque dessa maneira você para de tornar o homem racional e transforma num homem distinto. Distinto violento, distinto de ódio, de rancor, de prepotência, e que na maioria das vezes você leva aos mais altos graus de loucura que o homem pode passar. Ele, muitas das vezes, leva até mesmo a cometer ao suicídio. Hoje nós convivemos no Brasil com a dificuldade de criar ou de parar esses crimes onde o homem tem cometido sobre a mulher de uma forma trágica. Por quê? Porque ele não aceita o fim do relacionamento.
ele torna quase um investigador da vida íntima dessa pessoa, acompanhando os seus passos, vendo o que ela está fazendo, para ver se ele concorda ou não, ou se em qualquer momento que ela despontar um outro relacionamento com outra pessoa, ele já se acha no juízo agora de tirar a sua existência. Então esse feminicídio, que tem tanto ocorrido, ele vem dessa forma violenta dessas uniões. E que nós precisamos lidar com essa situação dolorosa de uma forma mais passiva, mais compreensiva. Então, quando há aceitação, há perdão, você não traz para o seu amanhã esse ato de vingança, porque você consegue compreender o outro, sabe que o outro não está no mesmo nível e que você é a primeira pessoa que tem que quitar a sua dívida. Então você procura fazer com que o seu lado e que essa união seja uma união mais passiva. E com as suas atitudes, você vai transformando o outro parceiro. Porque a primeira impressão que o agressor tem é que se ele te falar alguma coisa que te desequilibra, você vai reagir da mesma forma. Então, quando você age com uma serenidade, com uma compreensão, você permite desmontar a estrutura de plano que ele tinha, que você reagiria de uma forma diferente. Por isso que Jesus nos ensina, se alguém lhe bate a face direita, também lhe apresente a esquerda. Porque é uma atitude de humildade, onde você se humilha perante o outro, e o outro que se exalta, achando que está sendo mais grandioso, na verdade ele está sendo exposto à sua própria humilhação, porque ele demonstra um homem de estado violento, da onde, na maioria das vezes, ele tem que mostrar a sua agressividade para poder mostrar a sua obediência. E nisso, muitas das vezes, ele se confunde. E não é por esse lado que o homem tem que caminhar. Acho que a gente está falando assim de questão de reforma íntima, né? Porque para mim não se tornar um ser agressivo, eu tenho que me compreender essas situações. Para eu conseguir mudar a forma do meu relacionamento, eu preciso compreender a minha cabeça. Eu tenho que parar para pensar sobre a questão do relacionamento, a questão de apego, a questão de ciúme, a questão de agressividade. Então, se eu não parar para pensar e refletir o que isso significa, o mal que isso traz, eu vou continuar assim, sabe? Porque eu acho que assim, essas relações que terminam assim, em coisas trágicas, assim, tipo, igual a gente está comentando aqui, o marido matou a esposa. Eu acho que é muita falta também de educação sexual. Porque o apego ele se torna nisso, eu acredito. A posse em cima do outro é o corpo físico. A posse é minha, eu não quero que nenhuma outra pessoa use, eu não quero isso que aconteça. Então, eu acho que eles empoderam muito a questão do sexo sem saber, sabe, a questão vulgar do sexo em si, sem entender a questão divina, essa questão sexual. Então, quando eu não entendo isso, eu acho que tudo é uma promiscuidade, sabe? Quando eu me entrego o sexo a só a questão de prazeres, isso realmente vai acontecer. Quando eu tenho isso na minha cabeça. Então, quer dizer, eu quero me relacionar com várias outras pessoas e que se dane a minha esposa, que se dane meu marido, entendeu? E a outra pessoa, pelo contrário, ela já é a pessoa ciumenta, porque é um cobrador e um devedor. Então, às vezes um vem com a cabeça, quero pegar, porque é meu, e o outro já vem com a cabeça de eu quero ser livre, mas não entende que liberdade é essa. Você tá entendendo? Porque a gente precisa parar para pensar, refletir sobre as situações da vida. Então a gente tem que ser um ser livre, lógico que tem que ser livre. Todo mundo é livre fazer o que quer. Só que nem tudo me convém, é aquela questão. Entendeu? Eu preciso entender o porquê. Então se eu achar, se eu sou livre, eu vou me relacionar com todo mundo, o que eu tô fazendo do meu corpo? O que eu tô fazendo do sexo em si? Sabe? Eu não tô entendendo. Aí você vai estar liberto as doenças sexuais. Então tudo isso tem um agravante. Sabe? O ser livre é ser racional. Quando eu sou racional, eu sou um ser livre. Por quê? Eu sou dominado pela minha mente. Eu sei o que eu faço. Então isso é ser livre. Só que a gente quer uma liberdade que eu não compreendo. Às vezes de liberdade eu quero libertinagem. Então tem que tomar muito cuidado. Porque aqui a gente está falando de relacionamento, sabe, Vera? Então relacionamento ele envolve tudo isso. Cada um é diferente um do outro. Mas no fundo a base é sempre a mesma, sabe? Então se eu não parar para refletir sobre essas situações, refletir o que eu tenho que valorizar, eu tô jogando pedra. Depois eu vou ter que recolher essas pedras. E depois, na hora de recolher, você vai pagar um preço alto. Então eu tenho que prestar bem atenção. O que é o sexo, o que é os meus desejos.
Porque eu preciso controlar, saber controlar. Quando eu tô no relacionamento, eu preciso me controlar. Eu tive uns colegas de serviço lá que começou a relacionar, né? Então um gostava muito de festa, muito de sair, muito de continuar aquela vida de solteiro, né? Aí ele começou a relacionar e achando que a outra pessoa ia aceitar da mesma forma. Sabe? Que ele podia sair, que ele podia ir para as festas, tal. Poder pode. Não é aquilo, né? Nem tudo me convém. Você pode sair? Pode. Sabe? Mas aí você vai ter que pagar um preço. Será que compensa esse preço que eu vou pagar? Sabe? Porque eu tenho que entender, quando eu estou no relacionamento, eu preciso dar atenção ao meu relacionamento. Sabe? Quando eu estou na minha família, eu preciso dar atenção na minha família. Então, antes primeiramente a minha família, para depois eu começar a pensar em outras coisas. Porque se a gente está entendendo que a família é a base, eu preciso dar atenção a essa base. Se eu dou atenção para fora, eu estou fazendo totalmente o contrário. Eu estou sendo hipócrita, entendeu? Então, eu preciso pensar em mim, fazer essa reforma minha, essa reforma íntima, para começar a entender o relacionamento que eu estou vivendo, por que tanto acontece briga, por que acontece tantas essas discussões, sabe? Quando eu paro para pensar nisso aí eu estou cumprindo o meu resgate. Porque se eu falo só assim, minha esposa é muito ciumento, meu marido é muito ciumento, e eu não tento converter essa situação, o que vai acontecer comigo? Eu vou querer liberdade, porque ele está me sufocando, aí eu vou conseguir outro esposo, outro amante, outro tal, porque eu quero essa liberdade, porque a pessoa está me sufocando. Mas eu não paro para refletir aqui o que está acontecendo dentro desse relacionamento. O que eu preciso modificar? O que eu preciso conversar com o meu parceiro? Porque é isso. Compreensão é um entender o outro. Quando a gente entende o outro, quando se torna amigo, o que o amigo faz? Ele fica dando conselho, né? Cara, você está fazendo isso aqui errado, mano. Ou faz de forma diferente. Olha o que você está fazendo. Cada ação que você faz aí, olha o estrago que você está fazendo, sabe? Então as pessoas não param para ter essa reflexão, essa conversa. Porque eu acho que relacionamento precisa ter muita conversa. Até ele entrar num caminho correto aí, né? Porque eu digo assim, são anos e anos aí para você reparar uma coisa pequena. Por quê? Porque precisa dessa persistência. E a gente sabe que a perfeição absoluta, ela precisa de persistência e tá sempre ali, corrigindo um defeito todo dia, porque ele vai voltar. A gente falou no vídeo passado aqui, agora eu acho no último vídeo, que o quê? O nosso relacionamento, cada dia é uma fase diferente. Né? Eu achei interessante, que cada dia ele se mostra uma coisa diferente que você precisa dominar. Então ele não cai no comodismo. Cada dia é uma ação nova e você precisa tomar uma ação sobre aquele ali. O que você vai fazer com aquele ali? Né? Todos os dias da nossa vida, em que nós iniciamos a uma convivência e ao amanhecer, é um novo dia de aprendizado. Então cada dia no relacionamento ele traz uma fórmula diferente para que você possa lidar com ela e tirar o melhor proveito desses momentos. Na vida conjugal, quando nós somos uma pessoa ciumenta, somos uma pessoa cancerígena. Por quê? Porque ao outro você causa todo tipo de desequilíbrio. Ao outro você sufoca ele em todas as situações. Você acusa, vê as coisas onde não existe, e mais do que isso, sobre o ciúme, ele é aquele em que realmente chega o ponto de você julgar ao seu semelhante, ao seu companheiro, da forma mais absurda. Por quê? Porque é aquilo que nós imaginamos. É aquilo que estava focado na nossa cabeça. Nós podermos fazer de tudo é uma liberdade que nós temos na condição do livre-arbítrio. A questão de nem tudo me é conveniente já é um estado de compreensão. E fazermos cada dia, nós observarmos a nós em nossas atitudes, em nosso comportamento com relação ao outro, é um estado de desejo de crescimento da nossa alma, onde você procura se melhorar, policiar em todas as suas falas, nos seus pensamentos, nas suas atitudes, para que isso torne de você um homem diferente do que você foi ontem. E essa mudança, ainda que seja por mais silenciosa, ainda que não haja testemunhos, e nem que as pessoas venham lhe dar os parabéns pelo aquilo que você está propondo a fazer, você, de uma certa forma, acaba mudando o comportamento das pessoas com relação a você. Então é isso aí, Ferreira. Então acho que a gente trouxe um pouquinho aqui do que esse capítulo
quis trazer pra gente, mostrou um pouquinho por que esses uniões, né, que terminam em ódio. A gente deu exemplo do ciúme. Então acho que a gente vai poder fazer, né, vídeos daqui para frente que vão trazer outros temas sem relacionamento, direcionado ao relacionamento, como ciúme, como, sabe, esses temas que a gente precisa discutir. O que é o amor, o que é a compreensão. Acho que mais pra frente a gente vai trazer isso aí. Mas então, e espero vocês aí nos próximos vídeos, tá? Eu peço a vocês que curtem esse vídeo, deixem um like na feira, comenta lá, deixa lá as suas dúvidas lá, ajude a gente aí a compartilhar o vídeo pra gente estar ajudando o canal a crescer e a gente poder levar esse ensinamento para muito mais pessoas, né?